Então, a gente já tem que começar. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Cristiane Miller, sou R2 do Serviço de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, e hoje irei apresentar o clube de revista orientado pela doutora Thalita. Para iniciar a apresentação e poder ilustrar o tema, né, eu trouxe de maneira bem sucinta um caso clínico que poderia ser atendido no pronto atendimento. Trata-se de um menino de 4 anos que apresenta febre alta há 6 dias e há um dia iniciou com eritema e edema de mãos e pés, hiperemia da conjuntiva bilateral, língua em framboesa, lábios secos, hiperemiados e fissurados, adenopatia cervical dolorosa e leve eritema maculopapular, além de extrema irritabilidade. De forma bem compartimental, temos à nossa frente, né, um paciente com a seguinte ectoscopia, com alterações oculares, orais, de extremidades e de pele. Atentar nesses pacientes ao local da BCG, que pode apresentar uma atividade inflamatória importante, como a BCGite. A descamação periungueal, essa foto do meio, na região inferior aqui da apresentação, ela tende a aparecer mais tardiamente. Poderíamos pensar em diversos diagnósticos diferenciais para esse paciente, como doenças dermatológicas graves, farmacodermias, doenças exantemáticas comuns da infância. Contudo, né, diante de um caso hipotético assim tão florido, como se diz figura de livro, acho muito difícil não passar pela nossa cabeça, principalmente os residentes do CGP, um diagnóstico de doença de Kawasaki. Então, avaliando os critérios diagnósticos, nosso paciente apresenta o critério obrigatório da febre de 6 dias, né, maior ou igual a 5 dias, além do rash, do eritema de lábios e língua em morango, a conjuntivite bilateral não purulenta, o linfonodo, ele não foi especificado o tamanho, mas é algo fácil de resolver, né? Então, mede lá a criatura e anota no prontuário. E eritema de extremidade. A doença de Kawasaki, ela tem esse nome em homenagem a um médico japonês que a descreveu pela primeira vez em 1967, ao qual eu presto homenagem nessa apresentação porque ele faleceu esse ano, com 95 anos. Na ocasião da descrição, ele relatou 50 casos acompanhados no período de 61 até 67, e ele acreditava que se tratava de uma doença benigna, autolimitada, que não deixava sequelas. Denominou até de síndrome de linfonodo mucocutâneo. Só que essa visão boazinha do Kawasaki durou até 1970, quando eles observaram a morte de 10 crianças com diagnóstico de Kawasaki, e isso revelou a face mais agressiva da doença e a existência de alterações coronarianas. Nas necrópsias, a gente encontrou, né, o pessoal encontrou trombos coronarianos. A doença, ela afeta mais predominantemente crianças abaixo de 5 anos, porém existem relatos em adultos e é mais comum no sexo masculino. É a causa mais comum de doença cardíaca adquirida em crianças nos países desenvolvidos, diferente no Brasil, que perde para a febre reumática. É uma vasculite sistêmica generalizada, afetando principalmente vasos de médio calibre, com predileção pelas artérias coronárias. Nos estágios iniciais da vasculite, ocorre o quê? Ocorre um edema das células endoteliais, com degeneração nuclear, acompanhado de edema e inflamação da camada adventícia, que é essa camada aqui, ó, mais externa do vaso. A lâmina elástica interna, ela permanece intacta no início do processo. E aí verifica-se o quê? Um infiltrado inflamatório neutrofílico inicialmente, principalmente nos primeiros 7 a 9 dias da doença, que é quando tem muita febre, com uma rápida transição para mononuclear, com predomínio de linfócitos T-citotóxico CD8 e imunoglobulina IgA. Nas artérias coronárias, são observadas alterações inflamatórias na camada média, com edema e necrose das células musculares. Posteriormente, há uma progressão do processo inflamatório que passa a envolver todo o vaso. Nesse estágio, ocorre o quê? A destruição de todas as lâminas, então, tanto a lâmina interna quanto a lâmina externa, tornando a camada do vaso acometido indistinguível. Com a perda dessa integridade, então, isso aqui vira uma bagunça,
que acontece? Ocorre a formação do aneurisma. Ocorre também proliferação de fibroblastos e com a remodelação podem ocorrer estenoses, calcificações e formação de trombos. A atividade inflamatória ela vai permanecer durante um período que varia de criança para criança, né? De semanas a meses, como fibrose que tende a ser progressiva. A doença de Kawasaki, ela pode causar vasculite em vários órgãos, como pulmão, intestino, vesícula biliar, sistema nervoso central, entre outros. O corpo inteiro pode ser acometido por vasculite, né? A gente tem vaso em todos os lugares, mas o comprometimento cardíaco é o mais significativo, por meio de anormalidades da artéria coronária, incluindo dilatação da artéria coronária, fístula arterial, que pode levar a arritmias, infarto e até essa formação do aneurisma, que é o principal. 15 a 25% dos pacientes sem tratamento eficaz acabam por desenvolver complicações coronarianas. Isso foi relatado no Circulation de 2004. A doença de Kawasaki, ela pode sim ser fatal e tem uma taxa de mortalidade até baixa. No Japão, é o lugar que tem mais, né, a doença, gira em torno de 0,015%, nos Estados Unidos 0,17%, no Reino Unido 0,36%. Não encontrei dados de mortalidade ou estudos que mostram isso no Brasil. Então, a gente já pensou, né, nos sintomas, no diagnóstico, na fisiopatologia, nas principais complicações. Falta pensar o que na doença de Kawasaki? Falta agora o tratamento. Então, qual é o tratamento que a gente deve fazer? O tratamento da doença de Kawasaki, ele é um pouco subdividido em relação às fases da doença. Lembrando, né, eu não entrei em detalhes, mas a doença de Kawasaki ela tem 3 fases: a fase aguda, a fase subaguda e a fase de convalescência. Quando a gente vai pensar no tratamento da doença de Kawasaki na fase aguda, ela vai visar o quê? Ela vai visar reduzir a resposta inflamatória na parede da artéria coronária e das outras artérias do corpo, e prevenir a vasculite com suas consequências, que são elas a trombose e o aneurisma. Enquanto a terapêutica nas fases subagudas de convalescência vai objetivar o quê? Agora o vaso já está lesado, já está com uma vasculite. Então, a gente vai prevenir as sequelas, que são as isquemias, os infartos, as tromboses. E aí, lendo os consensos, né, de boas práticas, a gente tem o quê? Que a imunoglobulina, ela vem, assim, na primeira opção dos consensos, então, ela é indicada nos primeiros 10 dias do início da febre, e depois do 10º dia da doença, apenas se os sinais de persistência do processo inflamatório. O AS, desde o início do diagnóstico da doença, e o corticoide para aqueles pacientes com alto risco de resistência à imunoglobulina. Vocês estão vendo que a apresentação de hoje ela é uma continuação da apresentação da Mayara, que abordou o corticoide no Kawasaki. Então, hoje nós vamos falar sobre o AS, o ácido acetil salicílico na doença de Kawasaki. Falando um pouquinho sobre a medicação, né? O AS ele é um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, que apresenta ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica e antiagregante plaquetário. A ação anti-inflamatória, ela se deve à inibição da produção das prostaglandinas, que estão relacionadas, aos processos inflamatórios e de dor. Já sua ação antiagregante plaquetária é decorrente de sua atuação na inativação irreversível da ciclooxigenase, que reduz a síntese de um importante agregante plaquetário, que é o tromboxano A2. A aspirina, ela tem uma particularidade. Ela possui diferentes efeitos de acordo com a dose dada. Então, doses altas possuem efeito anti-inflamatório. A gente fala em dose alta a partir de 30 mg por quilo por dia. Já em doses baixas, que seriam doses de 3 a 5 mg por quilo por dia, ela possui uma ação de inibição da agregação plaquetária. Como qualquer medicação, né, o AS ele também tem diversos efeitos colaterais. Quando a gente vai ver a bula, em uma linguagem assim
bem popular, a gente encontra o quê? A gente encontra os efeitos comuns, que são dor no estômago, sangramentos leves, né, com microhemorragias por causa de lesão do epitélio, os efeitos ocasionais, náuseas, vômitos, diarreia, e os casos mais raros, que seriam o quê? Seriam alterações da função hepática, da função renal, hipoglicemias, reações cutâneas graves. Lembrando que doses baixas, né, de ácido acetilsalicílico reduz a excreção de ácido úrico. Não tão usado na pediatria esse efeito colateral, né, mas em adultos tem que pensar. E o uso prolongado pode causar distúrbios também do sistema nervoso central. Especialmente em crianças, a bula é bem clara. A gente tem que se preocupar em não usar esse medicamento em crianças com catapora ou sintomas gripais, devido ao risco de síndrome de Raynaud, que é uma forma rara de encefalopatia aguda, infiltração gordurosa no fígado, que tende a ocorrer após algumas infecções virais agudas, particularmente quando são usados os salicilatos. O diagnóstico dessa comorbidade é clínico e a gente tem que ter um alto grau de suspeição. Então, são aqueles pacientes que têm um vômito prolongado, e aí esses pacientes devem ser internados e devem ter o tratamento suportivo hospitalar, porque é uma doença bem grave. Ao procurar, né, o tratamento da fase aguda nos principais sumários, assim como a Mayara fez na aula anterior, a gente encontra algumas recomendações. Vocês vão ver que as recomendações, na hora que a gente vai fazer essa busca, elas são gigantes. Então, eu me atentei ao uso do AS na fase aguda. A única coisa que eu falei um pouquinho além da fase aguda foi em relação ao up-to-date, que é o que eu mais uso. Então, vou falar bem brevemente. No Dynamed, a administração do AS, ele recomenda uma dose moderada a alta de 30 a 100 miligramas por dia por via oral a cada 6 horas. O UpToDate, ele orienta um pouquinho mais baixo, de 30 a 50, que ainda é considerado uma dose, mas uma dose alta moderada, a cada 6 horas. Eles falam, né, que essa dose ela é indicada pela Academia Americana de Pediatria e pela American Heart Association, e que também eles viram que as doses mais altas aumentaram a chance de efeitos colaterais. Falando um pouquinho das fases subsequentes do Kawasaki, né, eles orientam diminuir as doses para efeito antiagregante plaquetário de 3 a 5 após 48 horas sem febre. O American Heart Association utiliza tanto a dose moderada quanto a dose alta, mas eles falam que, mesmo eles sabendo que não há evidências que reduzam o aneurisma, eles indicam essas doses. E o consenso europeu indica a dose moderada também, mas ele deixa a possibilidade de uma administração tanto de 8 em 8 horas quanto de 6 em 6 horas. Então, você deve estar se perguntando, né? Tá bom, mas qual que é a dúvida, né? O que eu vou te falar é que os próprios sumários, eles deixam várias dúvidas na mesa, assim, para a gente questionar. A primeira dúvida delas é que o UpToDate coloca é que não está claro se a adição de aspirina fornece maiores efeitos anti-inflamatórios do que a imunoglobulina sozinha. Para isso, ele usa várias meta-análises, né? E aí ele cita duas principais, que é essa de 1997 e essa de 1995, em que falam que essas duas, elas indicam que a incidência de anormalidade coronariana estava muito mais relacionada à dose de imunoglobulina, mas não à dose de aspirina. Falando mais de uma delas, da segunda, da mais recente, 97, o que ela fez, né? É uma revisão de 6 estudos randomizados e controlados que mostra a prevalência da formação de aneurisma coronariano na fase subaguda, então de 30 dias, a convalescente, maiores de 60 dias, com base na dose de imunoglobulina. E aí, como é que eles fazem isso? Primeiro, eles pegam uma dose de imunoglobulina zero e usam uma dose de aspirina. Eles avaliaram que os pacientes que usaram só aspirina tiveram uma prevalência de 26 a 18% de a formação de aneurismos coronarianos.
E aí, mantendo essa mesma dose de aspirina e aumentando a dose de imunoglobulina, eles avaliaram que com o aumento da dose de imunoglobulina, houve uma diminuição gigantesca do número de pacientes com aneurismas coronarianos. Esse segundo estudo, ele também fala, né, do tratamento da doença aguda do Kawasaki, o papel da aspirina no estágio febril revisitado. Mostra que o tratamento sem aspirina na fase aguda não teve efeito na taxa de resposta da terapia com imunoglobulina, duração da febre ou incidência de alterações coronarianas, quando a criança foi tratada com altas doses de imunoglobulina, que seriam doses de 2 gramas por quilo em dose única. Apesar do tratamento ter sido feito tanto com 5 dias de doença quanto depois disso. E aí concluíram o quê? Que parecia desnecessário expor a criança à terapia com alta dose ou média dose de aspirina na fase aguda, quando os dados que eles conseguiram mostravam que não tinha nenhum benefício apreciável na prevenção desses desfechos, que seria a falha na terapia com imunoglobulina, a formação de alterações coronarianas ou encurtamento da duração da febre. A segunda dúvida que aparece, né, em relação a esse tratamento com AS é em relação a doses mais altas têm um potencial aumentado para efeitos adversos sem confirmação dos benefícios. Nesse estudo, a aspirina em altas doses está associada à anemia e não confere benefícios aos desfechos da doença de Kawasaki, o título do artigo, né? Ele observou o quê? Ele observou que o uso precoce de aspirina em altas doses podia causar anemia e concluíram que a aspirina nessas doses não conferiu benefício ao desfecho da doença de Kawasaki em comparação com a aspirina em baixa dose. Então, era muito mais maléfico do que benéfico. Outras dúvidas surgiram, né, ao longo dessa avaliação do UpToDate. A terceira foi que eles não hesitaram em suspender a aspirina, eles falam assim, olha, não precisa de hesitar, se precisar de suspender, suspende. Então, a gente se questiona, né? Se é tão fácil suspender, deveríamos pensar melhor nos desfechos críticos, se realmente são tão importantes. E a quinta dúvida é que eles já citam que existem lugares que usam aspirina em baixas doses, desde o início do tratamento. Então, pensando nesse resumo, né, de estudos que a gente acabou de ler, a figura que vem muito na minha cabeça é a ideia do tiro de canhão. Se a imunoglobulina é o tiro de canhão mais potente, preciso mesmo sujeitar o meu paciente a um canhãozinho, entre aspas, né? Que seriam altas doses de AS que teriam efeitos anti-inflamatórios menores que a imunoglobulina e efeitos colaterais importantes. E aí, pensando nisso, eu formulei a seguinte pergunta clínica, né? Posso usar baixas doses de AS já no início do tratamento da doença de Kawasaki sem prejuízo ao paciente? Então, motivada, né, pelo interesse pelo assunto e através de buscas do PubMed, Embase, epistemônicos e Biblioteca do Cochrane, utilizando vários descritores, né, doença de Kawasaki, aspirina, falando bem das baixas doses, anormalidades das artérias coronárias, meta-análise, encontramos no Epistemônicos, né, que para quem não conhece, como eu não conhecia, uma base de dados desenvolvida pela Universidade Católica do Chile, que permite, assim, um fácil acesso nas revisões sistemáticas baseadas em evidências. E o legal desse site é que eles avaliam essas meta-análises. No caso da nossa meta-análise, tem até esse raiozinho, Harry Potter aqui, que mostra que não foi avaliada ainda pelo site. Então, é legal que a gente vai estar avaliando em primeira mão, sim. Então, encontramos esse artigo, né? What dose of aspirin should be used in initial treatment of Kawasaki disease, a meta-analysis, que no bom e velho português é qual dose de aspirina deve ser usada no início do tratamento da doença de Kawasaki, uma meta-análise. Trata-se de uma meta-análise chinesa,
que englobou 8 estudos de coorte retrospectivo, com um total de 12.176 pacientes, e que foi publicada este ano, de 2020, na Rheumatology, em uma revista da Sociedade Britânica de Reumatologia, que tem uma classificação qualis entre as revistas, de uma classificação A1. Então, fazendo uma pré-análise realizada até mesmo pelo próprio artigo, nesse quadradinho aqui, ó, nós temos o quê? O que eles falam, né? Eles meio que jogam a conclusão já no início. A aspirina em baixas doses é tão segura quanto a aspirina em altas doses no tratamento inicial da doença de Kawasaki. Nosso estudo recomenda a imunoglobulina mais aspirina em baixas doses como regime de tratamento de primeira linha da doença de Kawasaki. Outros ensaios clínicos randomizados, bem desenhados, são necessários para determinar dose de aspirina para a doença de Kawasaki. Então, a partir disso, nós vamos analisar o artigo. Partindo da pergunta pico, né, nós temos o quê? Os pacientes são crianças com doença de Kawasaki. Intervenção: uso de altas doses de aspirina associada à imunoglobulina como tratamento inicial da doença de Kawasaki. O controle são as comparações que foram feitas entre a imunoglobulina mais aspirina em altas doses e o grupo de imunoglobulina mais aspirina em baixas doses. E a conclusão, né, os desfechos, a incidência de alterações coronarianas, os dias de hospital, os dias de febre, resistência à imunoglobulina e outros eventos adversos graves. Então, considerando a pergunta pico do autor, nós consideramos adequada, já que aborda bem o tema que pesquisamos. Em relação à estratégia de busca, a meta-análise engloba múltiplas bases de dados, sim. Ela busca nas referências dos artigos que foram realizados. Ela não relata a pesquisa na literatura cinzenta, por isso que a gente questionou se foi feito ou não. E ela engloba a literatura inglesa e não inglesa. E ainda falando da estratégia de busca, ela abrange um grande número de termos de busca, eu nem consegui colocar aqui no slide. Os autores descrevem que as divergências foram resolvidas por discussão e os conflitos de interesses, os autores declaram que não possuíam. Então, passando para o próximo item de análise em relação à seleção, a gente tem os critérios de elegibilidade. Foram estudos potencialmente relevantes nas bases de dados, né, publicados antes de março de 2019, que analisaram o uso de diferentes doses de AS associadas à imunoglobulina. Buscaram estudos com controle e intervenção em uso de imunoglobulina em AS, e os critérios de exclusão foram todos os outros estudos que não se encaixavam nos critérios de inclusão. Tivemos 3 autores, revisores diferentes, e a gente conseguiu, e eles fizeram o seguinte diagrama de prisma, em que um total de 2.742 artigos foram recuperados pelas buscas preliminares, que após triagem de títulos e resumos, eles conseguiram excluir 2.719, que eles consideraram irrelevantes, por serem análises, comentários, relatos de caso. Desses que sobraram, desses 23 que sobraram, eles consideraram interessantes, né? Eles leram a revisão do texto completo, fizeram a revisão do texto completo, e 15 dos artigos foram excluídos por serem artigos de revisão, possuírem com comparações incorretas ou que não tiveram nenhum desfecho clínico. Essa tabela, ela mostra, né, os 8 estudos selecionados aqui, que são coortes retrospectivos, que foram incluídos nessa meta-análise, né? E esses estudos, de modo geral, compararam grupos que utilizaram imunoglobulina associada à aspirina em altas doses com grupos que utilizaram imunoglobulina e aspirina em baixas doses.
e a presença de alterações coronarianas. Alguns dos estudos também apresentaram outros efeitos, né? No caso, dias de febre, dias de hospitalização e resistência à imunoglobulina, que acabaram também sendo analisados no nosso estudo. Essa outra tabela de análise das características dos estudos selecionados, ela evidencia os estudos em relação ao ano de publicação, que variou de 2002 a 2017, as nações de origem dos estudos, né? Então, a gente engloba tanto populações do mundo oriental, com a China, a Coreia, quanto as populações do mundo ocidental. Mostrou, né, que a maioria englobava crianças de 2 a 3 anos de idade, que é o nosso grupo em estudo, né? Do sexo masculino e em uso de imunoglobulinas em altas doses. Esse estudo aqui, ele usou uma imunoglobulina de 400 miligramas por quilo ou uma dose única de 2 gramas por quilo. Então, isso não atrapalhou, não. E com um segmento que variou muito, de 2 meses a quase 5 anos. Então, como um artigo é uma meta-análise de coortes retrospectivas, ele utilizou o NOS como uma das ferramentas do artigo para avaliar o risco de viés. O NOS, como a Mayara já havia falado na apresentação anterior, ele avalia 8 critérios que abrangem 3 componentes, são eles: a seleção de pacientes, a comparabilidade de grupos de estudo, a avaliação de desfechos, que são os resultados. Os estudos que possuem pontuação NOS de pelo menos 6 foram considerados de alta qualidade, enquanto os estudos com a pontuação inferior a 6 foram considerados de baixa. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, que mostra a avaliação da qualidade metodológica dos estudos observacionais incluídos na nossa meta-análise usando o NOS. Podemos observar que esse estudo com a setinha em vermelho, ele ganhou 4 pontos, perdendo em seleção, na representatividade, seleção de coorte e apuração e no desfecho, devido ao follow-up não relatado. Os autores da meta-análise, eles pegaram esse estudo separadamente e analisaram ele todo. E aí descobriram que o principal motivo que afetou a qualidade do estudo foi a falha em fornecer uma fonte detalhada e completa dos dados da pesquisa. Outro viés que foi avaliado foi o viés de publicação, através de um instrumento que chama regressão de Egger. Eu vou tentar explicar, se tiver dúvida, no final eu explico de novo, tá? Então, a regressão de Egger, ela fornece a probabilidade da distribuição observada ser por acaso, mas parte de um pressuposto de uma distribuição normal dos efeitos. Isso porque, vamos pensar, os estudos maiores, eles apresentam uma medida de efeito muito mais próxima do efeito real da intervenção, porque eles têm maior representatividade. Agora, os estudos menores, eles têm um efeito mais variável, podendo ser, por acaso, que eles estão dando um efeito inferior ou superior ao real. Como resultado, né, para avaliar o viés de publicação no teste de Egger, a gente avalia o P. Quando o P é menor do que 0,05, a gente tem um valor estatisticamente relevante. E a assimetria do gráfico também avalia esse viés. Então, quanto mais assimétricos os estudos forem distribuídos no gráfico da regressão de Egger, maior a chance de ter, né, um viés de publicação. Então, a gente achou adequado, porque eles tentaram, né? Então, analisando os resultados, né, em forma da tabela, a gente tem que cada pontinho desse aqui representa um estudo da meta-análise. E aí a gente pode ver que há uma assimetria da distribuição dos pontos, né, entre a linha de regressão, que é essa linha vermelha, que indica um possível viés de publicação.
Contudo, para a medição de risco de aneurisma coronariano, o gráfico de Egger não mostrou essa simetria, que foi mostrada aqui, e o P, ele foi de 0,27, ou seja, foi maior do que o P 0,05. Portanto, no nosso estudo, não teve significância nesse quesito. Outra ferramenta utilizada para avaliar os resultados dos estudos e tentar explicar a origem da heterogeneidade que eles encontraram na meta-análise foi a utilização da meta-regressão, que consiste em uma forma de análise de sensibilidade em meta-análise. Então, o que ela faz? Ela permite avaliar o impacto de covariáveis no resultado meta-analisado, através de uma técnica de regressão. O que é regredir, né? Eu vou voltar para trás. Então, no nosso estudo, ela avaliou o impacto de 3 covariáveis: diferentes doses consideradas altas doses de aspirina. Então, vocês viram que tem hora que a alta dose é 30 miligramas por quilo por dia e tem hora que é 80. E ainda teve umas outras variações no meio do caminho. Outra variável que foi avaliada foi a diferença no tamanho da amostra acima de 1.000 ou abaixo de 1.000. Então, mostrando uma representatividade de pessoas. E a região do estudo também foi avaliada pela técnica de regressão. Contudo, depois disso tudo, os autores observaram que nenhuma dessas 3 covariáveis, respondeu como sendo uma responsável pela heterogeneidade do estudo. Então, concluíram que a heterogeneidade que eles observaram, ela estava no desenho do estudo. Então, era algo que eles não conseguiam minimizar, porque era o desenho do estudo, não tinha como tirar isso. Porque o estudo não é um estudo randomizado. Isso mostra que, apesar de todo o cuidado, tentativa dos autores, né, em buscar a resposta para possíveis erros no delineamento do estudo, isso tira muita força dele e prejudica a nossa confiança nos resultados. A gente considerou que foi uma tentativa. Indo para os resultados agora, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. A primeira tabela que nós temos, o primeiro forest plot, que vai analisar o risco de anormalidade da artéria coronária entre os 2 grupos. Então, entre os 2 grupos, né? O grupo que usou altas doses de AS e o grupo que usou baixas doses de AS. Então, foram 8 estudos, então englobaram todos os nossos estudos da meta-análise. Cada linha vai representar um estudo, e esses estudos tiveram uma heterogeneidade moderada, com um I² de 43%. No final, na hora que a gente vai avaliar, né, a gente conclui que foi o grupo que usou altas doses de AS, ele apresentou um leve aumento do risco de ter alterações coronárias. Mas quando a gente vai avaliar o intervalo de confiança, que é esse outro em vermelho, vemos que variou dentro dos melhores resultados em que ele protege, passando pelo 0,93, e no pior dos resultados, em que ele aumentou até o risco para desenvolver, ele passou pela linha do efeito nulo e foi até 1,43. O diamante, ele cruzou levemente a linha do efeito nulo, mostrando que os 2 grupos não tiveram diferença significativa na incidência de alterações da artéria coronária. Então, quem usou altas doses e baixas doses não apresentou diferença no risco. A gente calculou o risco de dano, o NNH, e observou que era necessário tratar 14 pacientes com altas doses para ter uma alteração de coronária nesse estudo. O segundo forest plot que eles mostram para a gente, o que chama a atenção é que eles avaliam o quê, né?
avaliam o que seriam as altas doses de AS. Então, alguns estudos falaram que a alta dose seria maior do que 80 miligramas por quilo por dia, e o segundo falando que seria maior do que 30 miligramas por quilo por dia. Então, avaliaram essas altas doses em comparação com baixas doses, né, mais a imunoglobulina. E aí, o que a gente ficou mais surpreso, né, foi que não houve relevância porque... Ai, desculpa. Não teve estatisticamente relevante, por quê? Porque o I ao quadrado foi igual a 0, quando comparado esses dois estudos. O gráfico que mostra a média de dias de febre entre o grupo que usou altas doses de AS com quem usou baixas doses, a gente observa, né, que quem usou altas doses, foram só 2 estudos, que quem usou altas doses apresentou menos dias de febre. Só que isso já é esperado. Por quê? Porque o AS, ele é o quê? Ele é uma medicação que é um antitérmico. Então, teria esse resultado como esperado. O diamante, ele encontra-se do lado das altas doses e não ultrapassa o efeito nulo. Tem uma significância estatística com P de 0,04, o que era esperado. Em relação ao Forest Plot, que avalia o número de dias internado, também não teve diferença, né, estatística, teve uma heterogeneidade de 88%. Um dos motivos, né, deles terem feito aquela meta-regressão, às vezes, para a gente saber por que essa grande heterogeneidade nas avaliações. E aqui, por fim, né, foi uma avaliação em relação à resistência da imunoglobulina nos grupos que utilizaram altas e baixas doses de AS e observou uma grande inconsistência devido a uma alta heterogeneidade, né, com I ao quadrado de 91%. O diamante corta a linha do efeito nulo, demonstrando que não houve diferença em relação à resistência. Então, construindo a síntese de evidência, né, e considerando as anormalidades da artéria coronária como um desfecho crítico e os outros desfechos como desfechos importantes na nossa meta-análise, considerando que a meta-análise de um estudo de coorte retrospectivo já começa perdendo pontos, porque ele não inclui estudos com populações randomizadas, então acaba perdendo em heterogeneidade, acaba perdendo no viés. A gente considerou o quê? O risco de viés para anormalidades das doenças coronarianas, um risco de viés não grave. Por quê? Porque ele utilizou a ferramenta, né, de avaliação validada, o NOS. A inconsistência, a gente considerou como sendo grave por causa do I ao quadrado moderado de 43%. Em relação à evidência indireta, nós consideramos não grave, porque trata-se de populações diferentes e de populações diferentes de crianças. E diante da nossa população brasileira, a gente achou que isso foi bom, né? Foi heterogêneo. Achamos a imprecisão grave, porque não ajudou na nossa tomada de decisão, já que o intervalo de confiança foi assim, muito grande, e foi tanto no sentido de proteção, quanto no sentido de risco. O viés de publicação, a gente considerou grave. Isso porque, quando a gente vai avaliar o que é a regressão de Egger, eles falam muito em relação à quantidade de estudos para a formação de uma meta-análise e para a sua utilização. Então, eles falam que meta-análise abaixo de 10 estudos
não dá para utilizar o EG, porque ele não vai detectar possíveis viés de publicação. Então, isso fez com que ele se tornasse grave. O efeito de grande magnitude. A gente não tem. Nessa tabela do grade Pro, que a gente estudou, né, porque tem muitos detalhes esse estudo, ela fala que se ele tivesse, né, se esse estudo tivesse tido maiores pontuações para trás e tivesse um risco relativo, tivesse sido maior do que 2, poderíamos considerar como algo bom. E aí a gente poderia aumentar a confiança do estudo, Agora, se tivesse um risco relativo menor do que 0,5, a gente também poderia aumentar a confiança do estudo. Só que no nosso estudo, ele foi de 1,15 e não foi considerado de grande magnitude. Os potenciais fatores de confusão, nós temos o fato do estudo da meta-análise ter sido feita através de estudos de corte retrospectivo, não randomizados, e que usaram altas doses ou baixas doses, e dependia isso do serviço. O gradiente dose-resposta também não, porque não existiu por quê? Porque não concluiu que aumentasse a dose do AS para ir com melhores resultados. Então, quando você não tem essa relação de aumento de dose com aumento dos resultados, a gente não tem o gradiente dose-resposta. Então, não teve diferença. Tanto baixas doses, quanto doses moderadas, quanto altas doses, o risco de anormalidade da artéria, das artérias coronárias foi mais ou menos o mesmo. Então, esse é o nosso sumário de evidências, conforme já havia falado. E fazendo a nossa tabela SOF, o que a gente observa, né? Diante de tudo que a gente já explicou, pelo fato de serem estudos observacionais e terem perdido na inconsistência e na imprecisão e não ter conseguido subir em nada utilizando aqueles 3 últimos fatores, a gente fez concluir que o estudo ele tem um nível muito baixo de confiança na evidência. Em relação aos efeitos absolutos, que fala aqui, que mostra aqui, em relação aos efeitos absolutos, o risco da anormalidade da artéria coronariana, para quem usou baixas doses, teve um risco de 161 casos de anormalidade da artéria coronária a cada 1.000 pacientes. E quem usou altas doses teve de 24 a mais, variando de 11 a menos, ou seja, uma proteção no melhor dos cenários, ou um risco aumentado de 69 no pior dos cenários. Então, em números absolutos, isso não fez diferença nenhuma para a gente. E aí, pensando nas limitações, né, do estudo, ele mesmo coloca quais foram as limitações dele. Foram poucos estudos, né, comparando os efeitos de diferentes doses de aspirina na doença de Kawasaki. 8 é um número muito pouco. Nenhum ensaio de controle randomizado foi utilizado. Na verdade, eles até procuram, só que não tem. Fala de novo, né, a questão dos 8 estudos, e que todos eram ensaios não aleatórios e retrospectivos, o que poderia aumentar o risco de heterogeneidade que foi observado na meta-análise. O potencial de viés, ele não pode ser descartado, pois há diferenças intrínsecas no desenho dos estudos, e a maioria dos estudos teve um acompanhamento de curto prazo, de 3 meses. Então, o efeito a longo prazo da aspirina em baixas doses não está muito claro. Então, será que dá para usar mesmo de 3 a 5, né? Sair de uma dose de alta de 50, 30 miligramas por quilo e passar para 5, para 3? É bem difícil, né? E aí, o que faltou foi ensaios clínicos, né, randomizados em grande escala, com correspondência cuidadosa das principais variáveis clínicas e técnicas para investigar o efeito de baixas doses no tratamento inicial da doença de Kawasaki. Então, quando a gente vai propor, né, um grade,
falando dos valores, das preferências dos pacientes, das circunstâncias e custos. Quando a gente fala que os pacientes se sentem seguros com relação a efeitos colaterais, valorizando a importância do benefício, a gente se questionou por ser uma nova conduta que necessita de mais estudos clínicos, né, randomizados, e ser pouco implementada, né, no nosso país. E se nós mesmos, como médicos, não nos sentimos seguros, é difícil a gente passar essa responsabilidade para os pacientes, essa conduta para os pacientes, né? Então, a gente questionou esse ponto. Não há dificuldade prática na realização, a medicação ela é de fácil acesso, fácil uso, uma medicação oral, né? Não tem necessidade de competências complexas, administrar essa é muito fácil. Não necessita da utilização de procedimentos de alta complexidade ou medicamentos são padronizados, o AS ele é padronizado no SUS, e possui baixo custo e melhoraria em relação aos custos das complicações por efeitos adversos das altas doses. Então, fazendo a nossa recomendação, nós temos como efeito crítico, né? A aspirina em dose baixa, mas imunoglobulina pode ser tão eficaz quanto a aspirina em altas doses, mais imunoglobulina para o tratamento inicial da doença de Kawasaki. A confiança do nosso estudo, da nossa estimativa de efeito foi muito baixa, por tudo aquilo que a gente já falou, né? Do risco de viés, da heterogeneidade, de tudo que a gente já falou. Os riscos seriam os efeitos adversos das altas doses do AS e os benefícios ter efeito semelhante, com menos efeitos colaterais e sem aumento do risco na formação de aneurismas. Se isso acontecesse, a maioria das pessoas, dos pacientes familiares bem informados, optariam, né, pela realização da intervenção. O custo é baixo e ainda reduz o custo do dano adicional, que são os efeitos colaterais. E aí, pensando na qualidade de evidência e na recomendação, eu queria ter feito aqueles trem integrativos, mas não deu. Então, pensando em tudo isso, a gente concluiu que é uma recomendação favorável fraca e uma qualidade muito baixa. A conclusão é que o AS em altas doses não está associada, né, a uma redução nas taxas de complicações coronarianas na doença de Kawasaki e que a aspirina, que é o AS, em doses baixas mais imunoglobulina pode ser tão eficaz quanto a aspirina em alta dose mais imunoglobulina para o tratamento inicial da doença de Kawasaki. Contudo, estudos randomizados e bem delineados, né, com um desenho assim bem certinho, devem ser realizados para a gente poder indicar esse uso de AS com mais segurança para os nossos pacientes, como primeira linha no tratamento inicial da doença de Kawasaki. Enquanto isso, a gente continua com as mesmas doses. Essas são as minhas referências. Obrigada. Nossa, não dá para ver nada. Ei, Cris, parabéns pela apresentação, foi ótima. Nossa, é muito ruim apresentar para ninguém. É muito estranho, não é? A gente não vê as carinhas, se o povo tá rindo, se o povo tá dormindo, né? Não, péssimo. Mas aqui foi ótimo, porque, assim, foi um grande desafio, né? Foi um artigo que a gente encontrou, assim, depois de ter procurado muitos, né? Muitos temas diferentes. Pensamos em temas diferentes no início, depois que a gente decidiu fazer isso do Kawasaki, cada hora a gente achava um artigo, né? Eu falava, Cris, quem sabe a gente faz esse? Aí quando eu pensava em outro artigo, eu mandava para ela e ela já tinha iniciado a análise do primeiro. Eu falava, meu Deus, calma. E aí foi nessa, né? Mas no final eu acho que você foi a maior beneficiada, porque você leu muito, estudou muito. Né? Ficou
fera nesse assunto do Kawasaki, né? Que é um assunto... Eu já gosto pouco. Exatamente, nossa futura reumatologista, né, viu, Ana? Vai ter aí, ó, filhote seu por aí. Tomara. E aí, o que eu mais achei bacana é porque com a apresentação da Maiara na outra semana, né, que a gente pôde discutir sobre corticoide, agora foi essa dúvida que eu sei que a Ana Luísa estava louca para a gente poder conversar sobre ela, porque é muito interessante, né? A Cris seguiu exatamente a linha que o UpToDate coloca lá de todos os questionamentos, né? Será mesmo que o AS tem toda essa função que a gente espera dele? Anti-inflamatória, antiplaquetária, antipirética, tudo, né? E aí, qual que é o benefício de se usar o AS em altas doses, né? Porque é a única situação que a gente usa AS em tão altas doses, com possíveis efeitos colaterais que não podem ser, né, deixados de lado. Um dos artigos mostrou bem essa questão da anemia, também da síndrome de Raynaud. E qual que é o benefício na fase aguda, né? Naquela ação dos primeiros dias em conjunto com a imunoglobulina. Será que a imunoglobulina, quem é a grande responsável pelo efeito anti-inflamatório, e o AS entra de gaiato? Né? A gente não conseguiu chegar A à conclusão. conclusão, porque os estudos eles têm essa característica de serem retrospectivos, né? Então foi o nosso outro grande desafio para a apresentação desse artigo é avaliar uma meta-análise só com estudos de coorte retrospectiva. E quer queira ou quer não, tem muitos viés, por mais que a gente utilize, né, o NOAS para tentar minimizar ou classificar melhor esse risco de viés, a gente sabe que são estudos que não teve uma seleção de pacientes randomizada, pode ter sido quem usou altas doses, pode ter sido os pacientes mais graves, então a gente pode ter muitos viés que estão aí, né? E para nossa surpresa, sim, e para os autores também, porque o objetivo do artigo era avaliar as altas doses. Se as altas doses eram realmente eficazes e melhores que as baixas doses. E eles viram, né, que tem uma relação maior entre quem usou altas doses e risco de aneurisma, a normalidade das coronárias. Aí se você for pensar, não tem muita lógica, o AS, mas só que aí que a gente percebe, será que eram os pacientes mais graves que foram selecionados? E aí eles realmente tinham? Mas fato é que quem usou altas doses e quem usou baixas doses não teve diferença, né? Parece que a diferença está muito bem sedimentada em relação à imunoglobulina, mas entre o AS, não. Não. E os efeitos colaterais? Então, na hora que a gente põe na balança, e o grade é justamente para isso, deu essa vontade mesmo de dar um crédito maior às baixas doses, né? A gente chegou à conclusão aí de ser uma recomendação fraca, favorável ao uso das baixas doses, mas que pela qualidade da evidência, isso deixa a gente um pouco inseguro. Então, assim, a princípio, não sei se vai mudar muito a nossa conduta do dia a dia, mas fica aí a dúvida e levantar esse sinal, esse alerta de realmente, será que são necessárias essas altas doses? Né? E como que a gente poderia fazer diferente? Mas eu queria ouvir também a opinião da Ana, que está aí participando com a gente. Érica também, sei que está por aí. Ei, Ana. Quer comentar alguma coisa, Ana, para a gente? Então, assim, né, até quando eu comecei a ler, eu achei até que ele estava primeiro comparando o altíssimas doses, né, que era dos 80, né, quando eu bati o olho, né, no título do artigo, de 80 a 100 com 30 a 50, né, isso eu acho que já está um pouco mais estabelecido, né, que não faz tanta diferença realmente se eu usar 30 ou 100. Eu sempre falo, e eu já falo isso deve ter uns 8 anos, acho que desde que eu comecei a fazer reumatologia pediátrica, que o AS um dia vai cair por terra, que vai sobrar só a dose antiagregante, né? A dose anti-inflamatória
uma hora ela vai cair por terra na doença de Kawasaki, porque a gente vê que realmente o efeito é da imunoglobulina, né, assim, tanto que direto, às vezes alguém discute comigo: "Ana, eu tô com um paciente Kawasaki aqui, mas não sei se esse menino pode ser uma mononucleose, será que o critério às vezes está ali um pouco nebuloso? Ah, teve uma hiperemia conjuntival, mas a mãe que falou, eu não vi, eu fiquei na dúvida". Eu sempre falo assim: "Não, faz a imunoglobulina, mas não precisa fazer o AS". Muitas assim, eu já fiz essa orientação, não sei nem quantas vezes, né. Então eu sempre falo assim: "Você está na dúvida se tem um quadro viral associado, né, ou se isso é uma outra causa que não doença de Kawasaki, faça só a imunoglobulina, você não está pondo o paciente num risco maior e está protegendo a coronária dele". Até saiu um artigo esse ano, até tentei achar ele aqui agora, mas eu não consegui, que é um estudo, eu acho que ele é prospectivo randomizado, mas não vou saber falar com certeza. Procurei aqui para ver direitinho qual que era o desenho dele, comparando dose de 20 a 30 com 30 a 50. E a conclusão do artigo é que 20 a 30 funciona igual 30 a 50. Então, daqui a pouco alguém vai fazer um de 10 a 20, um de 3 a 5, e eu acho que no fim das contas nós vamos ficar com 3 a 5, né? E realmente, assim, o dano para o paciente, né, do uso das altíssimas doses, principalmente, né, até muitas vezes na hora que a pessoa vai prescrever, que ela calcula o tanto de comprimido que aquele paciente vai ter que tomar, né, um paciente de 20 quilos, se você for fazer uma dose de 100, ele vai tomar 20 comprimidos de AS por dia, né? Cada comprimido tem 100, então, assim, é uma dose absurda, né, que o paciente vai ter que tomar por vez. E a gente vê muito isso, principalmente, assim, dor epigástrica, os pacientes não toleram bem a medicação, né, então, o que eu sempre falo para os, né, para os residentes, às vezes quando eu estou calculando a dose do AS, eu falo assim: pega de 30 a 50, pega o comprimido de 100 e o peso do paciente. Vê a menor quantidade de comprimidos também para você não ter que ficar fracionando, né, você vai tentar fazer o mais próximo de 30, sem ficar fracionando muito o comprimido. Ah, deu 35, deu 40, mas você não teve que partir o comprimido em 1000 pedaços? Tudo bem, usa né, não teve que diluir, ficar fazendo grandes cálculos, usa a menor dose possível para o paciente, né? Mas eu acho que falta ainda, né? Realmente falta um estudo que seja, né, um prospectivo mesmo, né, uma coorte aí comparando os dois grupos para a gente poder realmente falar se dá para usar de 3 a 5 direto, né? Se dá para pular essa etapa da dose anti-inflamatória. Eu já vi um ou outro trabalho também comparando o AS com outros anti-inflamatórios não esteroidais e que o efeito também foi o mesmo, né? Assim, não mostrou uma inferioridade quando se usou outros ANs, né? Então, fica realmente essa dúvida, né? E eu acho que uma hora, né, os japoneses provavelmente, né, porque é a população, né, que tem a maior incidência realmente, vai sair algum trabalho realmente eliminando essa alta dose do AS no tratamento da doença de Kawasaki. E aí é essa lógica mesmo, né? Que eu acho que o efeito antiplaquetário do AS a gente não questiona, né? Talvez para a prevenção de trombo, de tudo isso, a gente vai lançar a mão dele. Mas será que é preciso começar com essa alta dose até o paciente ficar febril para depois passar para a dose antiplaquetária? Ou como esse artigo, né, propõe, a dose antiplaquetária desde o início, sem precisar de fazer as altas doses, né, que seja 30, 50, que é o que a American Heart orienta, mas a de 80 a 100, que é o que os americanos fazem, eu acho que já está ficando cada vez mais estabelecido que não é necessária, né? Que não é uma dose que precisa ser feita. Mas eu penso que estamos começando nesse assunto, né? Eu gostei que é a primeira meta-análise, né, que tem sobre o tema. Os artigos
que entraram na meta-análise, eles não são de qualidade tão boa assim, né? Justamente por serem retrospectivos. Foi a primeira vez que eu fiz um grade usando artigos observacionais, né? Então, foi muito um aprendizado, né? De poder ter a possibilidade de aumentar a qualidade da evidência usando aqueles 3, né, fatores de confusão, gradiente, magnitude do efeito, gradiente dose-resposta, mas que no caso desse artigo aqui a gente não conseguiu pontuar para nenhum deles, porque ele não tinha nenhuma dessas características, né? E ele ainda perdeu na pontuação da inconsistência e da imprecisão. Então, teoricamente, quando ele já perde ali, eu já nem posso ficar tentando melhorar a qualidade da evidência dele, puxando a sardinha com esses outros 3 itens, né? Mas foi, assim, uma grande experiência, né, Cris? Que nós Nossa, foi muito difícil, mas foi muito bom. A gente pôde, né, contribuir para esse estudo, para quando a gente for conversar sobre Kawasaki, né, todo mundo vai recordar, pode usar baixas doses, né? Vamos pensar nisso. Na hora que a Ana vier falando que não faz a monoglobulina, mas não precisa de fazer o AS, ninguém vai pular e segurar, né, já na parede, falando que é isso. É possível, né? Assim, não é uma decisão ainda sedimentada, mas cada vez mais tem se pensado nisso, né? Gente, alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Cris, às vezes eu podia descompartilhar a tela agora para a gente ver se tem alguma coisa. Como é que eu consigo? Érica, você tá aí? Ei! Ah, bom, aí, ó, tá saindo nosso protocolo de Kawasaki, Érica. Primeiro, parabenizar vocês, né? Porque analisar uma revisão sistemática de estudo observacional não é fácil. Você analisar um estudo observacional já não é fácil, então imagina uma revisão sistemática de estudos observacionais. Eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito nisso. Eu acredito que o ano que vem a gente vai poder evoluir mais em relação ao conhecimento, né? E a análise crítica de estudos observacionais. Inclusive, o estudo, eu não li, e eu não tive tempo de ler antes. Aí eu peguei o artigo e tentei ver alguma coisa enquanto a Cris estava apresentando, mas eu fiquei muito curiosa, sabe, Cris? E vou terminar a leitura depois, porque eu achei o artigo interessante. Vou ler detalhadamente, porque eu fiquei com algumas dúvidas. Ô, Cris, depois você pode postar também, porque tem um suplemento dele, tá? Isso, Porque eu achei um artigo muito, muito bom, assim, do ponto de vista de PSBE, porque ele coloca todos os detalhezinhos, ele é muito transparente, apresenta todas as tabelas, explica os porquês, sabe? Então, nem foi um artigo tão difícil de analisar, né, Cris? Porque ele realmente ele é detalhado, sabe? Mas aí, muitas das coisas estão no suplemento. Aí depois a gente posta também o suplemento para quem tiver. Acho que vale a pena, sim. Por exemplo, achei interessante porque ele faz uma inferência do que ele utiliza o nós, né, para poder avaliar a qualidade. Eu achei isso interessante, porque ele utiliza uma ferramenta de análise que, para estudo observacional, embora não seja perfeita, é a mais utilizada. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca que ele considera estudo de baixa qualidade aqueles que tiveram menor que 6 no nós, né, Cris? Sim. Da onde, né, que ele tirou isso? Porque, na verdade, a gente não tem isso, a gente não sabe. Na verdade, é muito subjetivo. Não existe. Nem quem criou essa ferramenta sabe o que é bom, o que é ruim. Então, o que eu acho que é ruim, pelo menos até o momento, de tudo que eu já estudei, preciso estudar mais, a gente não tem um dado concreto que diga que isso é bom ou que isso é ruim. Mas ele foi transparente, ele colocou lá o que ele considerou como bom, o que ele considerou como ruim.
né? Então, assim, eu queria até fazer uma pergunta para a Ana, mas antes eu queria só fazer uma observação que com certeza vocês devem ter observado também, é que, como ele não viu diferença entre a baixa e a alta dose, na verdade foi isso, né? Em suma, tirando em relação à febre, aqueles outros desfechos ele não viu diferença, seria muito importante olhar aquilo que a Thalita falou. E aí eu fui ver no estudo, não olhou evento adverso, né, Thalita? Na verdade, só tem um estudo que avaliou evento adverso, né? Que é o que fala sobre a anemia. Ele escreve no artigo tá. que não conseguiu avaliar, porque dos 8, só um avaliou evento adverso. Entendi. Mostrou uma taxa alta para anemia. Em quem então, achou uma taxa alta de anemia nas altas doses. Isso. A questão é que a anemia também entra, né, como complicações do Kawasaki também, né? Aí não, como ele fez um acompanhamento. E no acompanhamento ele foi vendo que as doses, que as taxas de hemoglobina foram caindo. Entendi. E aí, Ana, eu queria saber, porque quando ele coloca altas e baixas doses, ele coloca várias, o que ele considera como baixa dose, tem várias, né? E alta dose, várias. E a gente vê que ainda no início eu vejo usar essa dose de 80 a 100, né, Ana? O que você tem recomendado, efetivamente, como tratamento? Porque uma coisa é no tratamento inicial, outra coisa é aquele de manutenção. Você tem recomendado qual dose? 30. A menor possível, mas 30. Perto de 30. Até ficar febril, né, Ana? Até ficar aquela história das 48 horas, a febril passa para 3 a 5 e aí mantém até normalizar. Aí, né, assim, a conduta, né, que seria minha dentro da reumatologia, a gente usa até normalizar valores de plaqueta e ter o eco de 6 a 8 semanas. Mas a gente mantém, né, a gente mantém, se mantém plaquetose, a gente mantém com AS até normalizar os valores de plaqueta também. Não só o eco de 6 a 8 semanas estando normal. Ô, Ana, vocês ficam redosando VHS também? Porque no UpToDate fala plaqueta sim. E VHS. E VHS, sim, os dois. Até ter normalização dos dois parâmetros laboratoriais. Sim. Érica, essa sua pergunta também, a gente revisou os sumários, o próprio artigo coloca também que é o seguinte, doses de 80 a 100, geralmente vai estar, são os americanos quem usa, né? Vai estar lá na Academia Americana de Pediatria, que está, né, recomendando. O consenso de reumatologia, o consenso japonês e o europeu recomendam 30 a 50, tá? E eles consentem nisso. Essa dose inicial, até mais ou menos 48 horas é febril, depois passa para a dose antiplaquetária, que é essa dose de 3 a 5, que esses autores que estão questionando estão propondo se a gente não faz essa dose desde o início. Não precisaria dessa alta dose inicial, seria só a dose antiplaquetária desde o início. É essa, entendeu, Ana? Por isso o meu questionamento, porque quando você vai olhar a tabela, o que eles consideram como baixa dose, naquela tabela 2, são as doses baixíssimas. São aquelas doses antiplaquetárias só, aquelas doses que vai usar depois. Eu fiquei super em dúvida, sabe? O que a gente está comparando? Porque não é altas doses acima de 30 miligramas por quilo. Tudo considerado abaixo de 30. Mas aí na hora que você vai olhar lá no UpToDate, estamos conferindo aqui, não é isso que ele considera. Que ele considera. É a mesma coisa. Não, é porque, na verdade, é uma confusão aí de conceito de baixa dose. Isso. É porque a maioria dos artigos, quando falam de alta e baixa dose, se referem em comparações entre 80 a 100 com 30 a 50. Esse artigo, ele considerou alta dose tudo que era acima de 30 e chamou de baixa
tudo que era de 3, era dose antiagregante, né? De 3 a 5. Ele coloca 30 a 50 como moderada. Ele até coloca. Mas assim, é porque quando a maioria dos artigos, quando a gente lê que fala que está comparando alta com baixa, na maioria das vezes eles estão falando sobre 30 a 50, mas eu imagino que, né, esses outros estudos, né, que eles usaram aí, devia estar comparando mais de 30, né, com 3 a 5, que foi realmente o critério, né, do artigo em si. Mas, assim, acho que o que eu tenho visto em termos mesmo de recomendação, né, entre os reumatologistas, é que realmente a gente está usando mais próximo a 30. Essa questão de passar só para 3 a 5 ainda está muito nebuloso, assim, né, para a gente afirmar, apesar de que cada vez, assim, né, igual eu falei, tem um estudo de 20 a 30, eu acho que daqui a pouco vai ter um estudo realmente japonês, falando que dá para usar de 3 a 5 tranquilamente, que você não precisa, né? Porque já tem algumas coisas com outros anos também. Então, nessa meta-análise, usaram de 3 a 5. Não vai ter, não, já tem. Já tem. São de 3 a 5. A questão que foi observacional, né? Então, talvez a decisão de usar 3 a 5 caiu naquela coisa igual assim, fiquei na dúvida se é Kawasaki mesmo. Não vou usar 30, né? Acima de 30, eu vou usar 3 a 5. Né? Talvez o critério de escolha, né? De qual paciente eu dei 50 e qual que eu dei 3 a 5, né? Nesses estudos observacionais foi um pouco aleatório, né? Que todos tomaram imunoglobulina. Era Sim. critério, tinha que usar imunoglobulina mais AS, entendeu? Então, mas é aquela coisa, você não eu falo assim, você pensou em Kawasaki, né? Assim, Ana Luísa, você pensou em Kawasaki, você vai dar imunoglobulina. Isso é um fato. O AS, você pode ponderar dependendo dos seus diagnósticos diferenciais. A questão toda é que a imunoglobulina até o 10º dia é determinante ali na questão da presença do aneurisma de coronário, né? Então, se você está ali, tem 2, 3 critérios, paciente tendendo prova inflamatória alta, parece que é incompleto, ou teve alguma dúvida, né? Eu acho que vale a pena fazer a imunoglobulina, né? E pensar, eu já fiz imunoglobulina no menino que a sorologia saiu uma semana depois e era sem bar, né? Mas podia ser Kawasaki. Então, ganhou imunoglobulina. Nesse caso, IUAS, né? Mas aí a gente suspendeu tudo depois. Então, às vezes o quadro clínico confunde, né? Mas imunoglobulina, eu acho que mesmo esses, né, que a gente fica, vai usar essa ou não, vou dar dose de 3, né, o paciente vai acabar ganhando. Né? Precisa ter um estudo grande provando, né, que 3 a 5 com 30 a 50. Agora, estudos comparando 80 a 100 com 30 a 50, aí já tem muitos, né, eu acho que, né, eu não tenho muita dúvida quando eu falo, né, não, vamos usar 30 miligramas por quilo. Difícil a gente conseguir fazer um estudo com N grande randomizado, prospectivo. Sim. É igual a gente falou na semana passada do corticoide. A gente realmente vai ter que trabalhar com a melhor evidência, que muitas vezes vão ser estudos observacionais. Porque tomara que a gente consiga ter, né, para frente isso aí, mas com um N bom para ter um poder, né? Sim. É verdade, Thalita, mas eu concordo com a Ana. Eu acho que, apesar de ser uma meta-análise recente, tudo, eu não me sentiria confortável de mudar tão drasticamente para dar uma dose tão baixa já de uma vez, com esse estudo, sabe? Pelas características do estudo. Sim, eu teria que ler, sabe, Cris? O estudo detalhadamente, mas assim, pelo que você me apresentou, pelo que eu pude pegar aqui no artigo agora, na apresentação, eu não tenho segurança, sabe? Posso, de repente, mudar de ideia. Eu fico na dúvida, né? Eu também não. Se a gente colocava que não tem evidência suficiente para fazer uma recomendação, né? Porque a qualidade é baixa mesmo. São estudos observacionais, não tem como negar isso tudo. Eu também acho que é uma recomendação favorável,
fraca, ou seja, vai caber muita decisão compartilhada. Se for um paciente que tiver, igual tá a Ana contando aí, com uma epigastralgia intensa, ainda não tá febril, às vezes você pode reduzir a dose, né? Não deixar uma dose tão alta. Então, assim, o que eu tô entendendo é que já existe estudos mostrando que é possível, mas que ainda não temos uma qualidade de evidência muito boa, usar 3 a 5 miligramas por quilo desde o início do tratamento na fase aguda, né? E que isso não comprometeu o meu paciente. Eu acho que é o mais importante. Tanto é que o UpToDate fala com toda clareza, se você tiver dúvida se alguma infecção viral, pode suspender esse AS, pode tirar o AS, você não dá nem o AS, né? Porque o AS não é o que vai realmente mudar o curso da doença naqueles primeiros dias, onde fazendo um efeito anti-inflamatório. O antiplaquetário ninguém está questionando, isso aí eu acho que está sedimentado. Mas como anti-inflamatório, há dúvidas, digamos assim, há dúvidas. Mas eu acho que eu vou, a partir de agora, eu vou ficar bem tranquila para fazer uns 30 miligramas por quilo. Acho que isso aí está muito tranquilo. E posso, dependendo da situação, numa decisão compartilhada, muito específica, avaliar se for necessário fazer uma conduta diferente. Para mim, foi o que ficou. Cris, de repente vale a pena você dar uma olhadinha nos sites de ensaios, porque essa é uma revisão sistemática de estudo retrospectivo. Será que tem algum estudo em andamento, mesmo que não seja um estudo randomizado, que seja um prospectivo, entendeu? Lá no Japão, talvez tenha, talvez esteja em andamento, né, Ana? Aí vale a pena você procurar lá no Clinical Trial, sabe? Tem sites em que tem pesquisas registradas. Já que vocês foram a fundo e tudo, talvez valesse a pena saber se tem algum estudo em andamento. Muito provavelmente tenha. Eu acho que tem chance de ter lá no Japão. Você acha? Ué? Eu acho que com Covid tudo parou. Não, mas... Em andamento. Não parou, não, Cris. Se você for ver, tem estudos sendo publicados que não são de Covid. Tanto é que é esse aí que você acabou de apresentar. Mas os estudos são registrados, então demora a gente saber. Demora até o resultado. Acho que é interessante a gente saber se existe, se eles estão estudando isso. Érica, mas nesses sites são só estudos randomizados, não? Ensaios clínicos. Acho que não. E não é só o Clinical Trials, não. Tem outros sites. Eu posso procurar lá nos nas minhas referências quais que são, sabe? Mas não é só não é só ensaio clínico, não. Que tem, não. Todos os estudos eles têm que ser prospectivos. Eu vou olhar para você e te falo, tá? Eu estou preocupada cada hora, porque a gente ainda tem outra atividade. Tem outra reunião agora, né, gente? Então, vamos finalizar. Depois, quem quiser... Eu achei o artigo, depois eu mando para vocês, do 20 a 30. É um estudo... Não é nem médio, tem 2.360 pacientes. Mas deve ser uma tem que ver. Não. É retrospectivo. É retrospectivo. Não é, mas usou de 20 a 30, alguns pacientes. 500. Então, queria te agradecer, viu, Thalita, pela paciência. Foi ótimo. E eu aprendi muito, muito mesmo. Obrigada. Foi um prazer, Cris. Um abraço, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Vai continuar nesse link aqui.